Sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Acabei de ver que a câmera tá torta. Vocês estão ouvindo uma atriz premiada. É. Meu Deus. Se você me escuta há um tempo, você sabe que eu sou atriz. E se você não me escuta há um tempo, agora você sabe. Se você estiver vendo esse vídeo hoje, isso é um sinal. Por que eu digo isso? Muitos clichês não são verdade. São baseados numa perspectiva muito unilateral ou não se aplicam a todo mundo. Generalizam pontos que, às vezes, são muito diferentes para cada pessoa. Mesmo assim, tem alguns clichês que são verdade. Como, por exemplo, quando você finalmente desapega de certas ideias é quando elas começam a virar realidade. Ou quando você para de procurar, você encontra. Isso, na minha opinião, são verdades. Essas afirmações são bem diferentes do que aquelas do tipo: existe uma pessoa certa para cada um e apenas um amor para cada pessoa. Aí eu já não sei se eu concordo tanto, sabe? Mas é curioso, porque quando a gente é criança, a gente consegue visualizar coisas que não estão lá. Então a gente tem nossos amigos imaginários, a gente tem superpoderes, a gente tem mundos diferentes e tudo é possível. Pelo menos a sensação é essa. E adulta, eu comecei a perceber quantas coisas que eu dizia que eram impossíveis apenas porque outras pessoas me diziam que eram impossíveis. Isso não é sobre essas pessoas em si, mas é sobre uma predisposição que a gente tem de rejeitar o outro, de não querer escutar. Porque nós somos pessoas que desenvolvemos paredes pra gente se proteger. Então, a partir desse momento, não é todo mundo que consegue acesso a gente, né? Então a gente vai se blindar de certas coisas e a gente vai sempre ficar com o pé atrás. Então quando alguém vem apresentar uma ideia, ou se apresentar, ou dizer alguma coisa, a gente vai ficar com 10 pés atrás. Eu acho que no geral, tá? Eu tô generalizando bastante aqui, mas acho que o instinto natural é olhar pro outro com uma certa desconfiança, principalmente hoje em dia. E eu acho que isso tem sim sua função, afinal de contas, a gente vive no mundo que a gente vive, né, galera? 10 mulheres mortas por dia. E aí, dito isso, é claro que se chega uma pessoa aleatória, uma mulher doida, atriz, que vira e fala, eu vou ganhar um prêmio. Não tem por que uma pessoa olhar de fora e necessariamente acreditar. E foi curioso como as pessoas, às vezes, mais próximas a mim estavam duvidando dessa capacidade. E isso me abriu uma reflexão sobre quais pessoas que deveriam estar perto de mim, não num lugar assim de ai, você é muito pior do que eu, você não tem espaço na minha vida, não é isso, mas assim, eu comecei a me guiar muito pela forma que, aí entram os clichês, a forma que o meu corpo fica perto de uma pessoa, por exemplo, se tá tenso, se tem ansiedade, se tem rigidez, se tem desconfiança, se é uma sensação de calma, de paz, de tranquilidade. Então, até assim, chega a um relaxamento, sabe? E eu contei sobre a minha trajetória, né, de medo de ficar sozinha e tudo isso, mas eu cheguei numa conclusão de que eu não quero estar acompanhada de pessoas que façam com que eu me sinta menos do que eu sou, e não só isso, mas que me limitem por conta de projeções. Então, se uma pessoa se sente insegura e me vê fazendo uma coisa que é ousada, a pessoa pode dizer, poxa, toma cuidado pra me proteger, porque se importa genuinamente. Isso é uma coisa. Agora, tem outras pessoas que vão dizer, nossa, não achei legal isso, não vai dar certo. E tipo, você acabou de começar a introduzir uma ideia, você começou a falar sobre um passo que você vai tá sentindo que precisa dar. Isso aconteceu muito quando eu vim pra São Paulo, assim, eu vim sem emprego, né, eu me joguei. Eu tenho muito isso, quando eu me sinto que eu tô muito acomodada, me acomodando, né, eu normalmente tenho um impulso de me jogar em algum lugar, e eu escuto muito esses meus chamados, assim, porque fazem parte da minha intuição. Então, se eu vou ficar pregando para as pessoas ouvirem as suas intuições, então eu também tenho que escutar a minha, porque eu não quero ser hipócrita, sabe? Então, eu uso muito da minha coragem para poder tomar passos que às vezes são incertos. E eu acho que tem esses momentos específicos em que a coragem tá lá em cima e o medo de falhar tá lá embaixo, que não é o tempo todo. E é óbvio que durante essa trajetória também de mudança, óbvio que eu senti medo de falhar, medo de não dar certo e tudo mais. Eu ainda sinto até hoje, porque nada é definitivo, sabe? Eu lembro de escutar muito isso, que não ia dar certo. É muito difícil você se empregar. Não vai dar certo. Por que você vai sair de casa? Por que você não fica aí? O que você tem a ganhar aqui?
Nossa, vai quebrar a cara, nossa, vai sofrer muito. E aquela coisa, em parte é verdade. Sim, eu sofri muito com o início. Mas eu acho que nem necessariamente era só sobre o lugar. Foi sobre um aglomerado de circunstâncias. E eu tive que lidar com um monte de coisa que eu achava que estava resolvida, que eu achava que estava completa, de boa. Só que não estava. E esse autoconhecimento e essa coragem de me ver puxa as partes mais positivas de mim. E sim, me torna uma artista melhor, me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais consciente. E isso tudo mexe na minha energia, se você quer chamar de energia, mas mexe com o meu estado de espírito, principalmente. Então eu comecei a me ver mais tolerante a certas incertezas. A partir do momento que eu comecei a permitir, hoje vai ser o dia que eu não sei o que tá acontecendo, eu vou chorar o dia inteiro, porque, assim, as brechas que eu tiver pra chorar, eu vou chorar. Mas no dia seguinte, eu vou levantar e eu vou fazer de novo. Eu vou entender o que tá me fazendo chorar, o que tá me fazendo tipo de pensamento, ou entrar numa ruminação, porque eu sofro muito com ruminação, em umas fases mais do que outras. Mas eu passei agora por um período de muita euforia. Eu ganhei um prêmio como atriz. Isso é um dos sonhos da minha vida, assim, e é só o primeiro. Então, isso significou tanto pra mim. E teve meu aniversário também, que foi um momento em que eu pude juntar pessoas que também acreditaram nesse projeto, que eu fui premiada a partir disso, que é a série que eu dirigi. Então, foi muito eufórico, mas de um jeito muito positivo. Assim, eu não cabia em mim de tanta gratidão, sabe? E isso é muito cafona de dizer, mas assim, a palavra é essa. Eu estava grata, eu estava, assim, preenchida de uma forma que eu não me sinto por nenhuma outra coisa. Então, é claro que quando a gente vai pro silêncio de novo, isso é uma quebra muito grande. Se você tá comemorando, você tá passando por uma fase incrível, muito boa, e de repente para, o silêncio é muito alto. Eu sinto que as pessoas não falam, a gente não fala muito sobre isso, sobre o fato de que às vezes quando você chega em casa e você tá na sua própria companhia, você se pergunta se é pra ser assim ou se não é. Isso não é sobre estar solteiro ou sobre tipo ter amigos, é sobre o estado do espírito que você acabou de sair de um momento de extrema euforia e você entra num lugar em que você tá na sua solitude. E eu amo ficar sozinha hoje em dia, eu amo minha companhia, amo ficar na minha casinha. Mas ainda assim, não é sempre que eu não vou sentir solidão. E eu acho que solidão também pode dar e passar, sabe? Eu acho que às vezes a gente trata a solidão como se fosse um crime. Tipo, ai, eu estou sentindo sozinha, meu Deus, eu tenho que ter vergonha disso, eu preciso achar alguém, eu preciso isso e aquilo. Até porque a sociedade implementa bastante essa narrativa e motiva também. Mas ao mesmo tempo é tipo, tá, e se der e passar? Se eu estiver sentindo solidão e até medo, mas em algum momento isso passar e amanhã eu me sentir diferente, porque o que eu tenho mais percebido sobre tudo isso é que como eu me sinto diferente a cada dia, e cada dia tem me parecido mais uma oportunidade de o que eu vou fazer hoje, sabe? Então isso tem me motivado muito mais a fazer as coisas, o que também agregou muito pro minha mentalidade quando eu fui fazer essa série, sabe? Porque não foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil em nenhum sentido, financeiramente, emocionalmente, energeticamente. Mas eu aprendi tanto quem eu sou a partir de tudo que foi refletido de volta pra mim, de todas as circunstâncias ali. E também o pós, toda a pós-produção dessa parte da edição da série, por mais que não tenha sido eu que editei, mas o fato de eu ter que ficar supervisionando isso, em contato com as pessoas do projeto, isso moldou muito as minhas relações e também finalizou certos ciclos que se iniciaram muito antes da série, com outras pessoas, com outros, sabe? Mas era o mesmo padrão. Então, essa série serviu muito pro meu emocional, pra treinar certas coisas, pra voltar a escutar minha intuição, pra me reconectar com a minha atriz, né? Porque eu tava já numa fase de meio que rejeitar um pouco a minha atriz interior e falar que eu não ia fazer nada com isso, porque eu não tinha pego mais papel na televisão, né? Eu fiz uma novela e aí não peguei mais, então eu falei, bom, então não vai rolar mesmo. Só que olha que impaciência, né? Então, todos esses fatores, se eu tivesse pego uma novela logo em seguida, eu não teria feito a série, eu não teria sido premiada. Teria sido legal fazer a novela? Óbvio que a gente quer trabalhar, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a ver como o quebra-cabeça foi se encaixando tão perfeitamente, mas um timing assim tão bizarro que eu entendi, era meio subentendido que eu tava pronta. E que antes, se isso tivesse acontecido um ano atrás, eu tivesse ganho um prêmio um ano atrás, seria muito legal, me preencheria pra caramba e tal, mas eu ainda não sei se eu estaria pronta pra receber.
Aí você fala, nossa, mas por que pronta pra receber? Não tem que estar pronta pra receber, eu tô pronta. Sim, eu entendo, porque eu estive nesse pensamento durante a minha vida inteira, de eu tô pronta, eu quero logo, ansiedade e tal. Mas ao mesmo tempo, quando eu olhei, eu falei, cara, é. Eu acho que eu não ia saber aproveitar aquela oportunidade, tanto o que fazer com essa oportunidade, como o me celebrar. Eu não sabia me celebrar um ano atrás de forma plena, sabe? Eu não saberia ter subido naquele palco com a postura que eu acredito que é certa e ter falado o que eu falei. O que eu falei? Eu fiz o seguinte discurso, né? Eu agradeci aos meus colegas de produção, a todo mundo da equipe, do elenco, enfim. E aí eu falei, hoje em dia a gente está acostumado a mentir. Então, seja interpretando na sua vida real ou interpretando como uma personagem, quando a gente é genuíno, a gente tá sempre predisposto a ser lido como dramático. Ah, isso é demais. Lembra das paredes que eu falei mais cedo? É isso. Isso é demais, isso é loucura, isso é dramático, isso é muita coisa. Só que a única razão pela qual eu ganhei aquele prêmio foi porque eu não tive medo de tanto viver a minha personagem, com todos os lugares que ela me cutucava também, porque afinal de contas foi uma personagem inspirada em mim. E não só isso, mas eu também não tive medo de viver a Sol, pessoa que estava lá no set vivendo tudo que precisava viver, da forma que precisava viver. E eu aprendi a ter uma certa aversão, é claro, porque tiveram momentos traumáticos pra mim. Então, isso se liga com a minha história e com as minhas outras feridas, por isso também se torna mais traumático. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que o quanto eu me subestimo, entende? O quanto eu falo, que eu não vou aguentar, que não sei o quê. Era uma forma de ver as coisas que era guiada pela limitação alheia. Dito isso, se eu tivesse escutado todo mundo, eu não teria feito a série. Se eu tivesse escutado todo mundo, eu não teria aprendido o que eu precisava aprender. Talvez eu tivesse sofrido muito menos, mas talvez agora eu estivesse ganhando muito menos também, sabe? Eu perdesse muito mais. Porque se a minha trajetória não é baseada no, eu tô na Rede Globo, eu tô na Netflix, eu tô na Record, eu tô no cinema. Isso é muito bacana, muito incrível. Ainda mais colher esses frutos, né? E é claro que a gente quer mais e mais trabalhos, mas ao mesmo tempo, a minha trajetória não é sobre isso, entende? E isso ficou mais claro pra mim recentemente depois que eu ganhei esse prêmio, porque eu falei, gente, sim, eu amo viver as minhas personagens. Eu quero trabalhar com isso a minha vida inteira, se eu puder. Eu tenho muitos objetivos, muitas metas, muita vontade de fazer acontecer. Mas ao mesmo tempo eu também tava pronta pra perder, sabe? Isso é muito louco, porque eu não... Há um ano atrás eu não aceitaria muito perder. Claro, eu ia perder, né? Óbvio que eu ia aceitar perder. Imagina, não, eu vou me revoltar, vou fazer um discurso falando, vocês não me deram o prêmio. Mas eu ia perder chateada, entendeu? Eu ia perder achando que isso dizia algo sobre o meu trabalho. Hoje em dia eu tava pronta, por que eu digo? Não era pra receber o prêmio, porque receber o prêmio é maravilhoso. Essa é a parte boa, né? A parte que eu não estaria pronta um ano atrás seria não receber. Seria ver outra pessoa ganhar e falar, que legal. Eu não saberia fazer isso há um ano atrás. Não porque eu não quero o sucesso das pessoas, ou porque eu não saberia celebrar os outros, assim. Isso é uma coisa que eu faço muito bem, inclusive, é celebrar os outros. E eu treino constantemente a me celebrar mais. Ao mesmo tempo, eu ficaria muito quebrada por dentro, sabe? Tipo, isso fala da minha insuficiência. Esse ano eu tava pronta para o que precisasse acontecer, acontecesse. Mas foi doido, porque eu senti uma coisa muito diferente essa vez, sabe? Porque, não que eu tenha tido indicações antes, mas sabe quando a gente quer alguma coisa? Por exemplo, sei lá, fiz um teste aí eu tô esperando, aguardando uma resposta de teste, eu quero muito aquele papel. Eu posso até dizer que eu já senti que eu ia pegar e não peguei, ou qualquer coisa assim, mas essa vez, cara, foi muito louco, porque eu não sei até que ponto isso é intuição ou isso é uma manifestação. Porque eu olhava, assim, eu não sabia exatamente que roupa eu ia usar, né? E aí eu olhava, assim, pro vestido que eu, teoricamente, não ia usar, mas ia usar, tava meio na dúvida. E eu me via subindo no vestido e levantando doida. Eu me via subindo no palco com ele, usando ele. E eu via o meu cabelo como tava. E foi doido, porque mesmo antes de eu pensar, tipo, como é que vai estar meu cabelo? Eu já meio que tava pensando um pouco sobre, sabe? Mesmo sem reparar. E aí, quando eu me vi, eu tava com a mecha vermelha, né? Que eu pintei a basezinha no meu cabelo de vermelho pra poder dar umas mechas e tal, uma coisa bem anos 2000 e tal. Pra poder homenagear minha personagem no lançamento da série. E eu não sei porquê, cara, mas eu pensei, eu vou fazer um coque, aí eu vou estar com o cabelo assim, assado, E eu acho que vai ser esse vestido. Caramba, e aí eu entrei assim na sala que tinha todos os prêmios, num dia que não era da premiação, e eu olhei pro prêmio e falei, cara, eu acho que eu vou levar ele pra casa. Que loucura.
E aí escrevi um papelzinho numa urna pra ganhar um copo lá, que estavam sorteando, tipo um desses copos de metal, assim. E aí coloquei dentro da urna. Quando eu coloquei dentro da urna, eu te juro, eu senti uma coisa, eu falei, cara, eu vou ganhar esse copo. Acho que eu vou ganhar. Mas sabe quando você fala, viajei. E enfim, e aí deixei pra lá. Vivi a vida e chegou no dia da premiação, eles estavam sorteando os copos. Eu ganhei o copo. Quando me mandaram a mensagem falando, você foi sorteada, você ganhou o copo, eu falei, cara, eu vou levar o prêmio. Não sei por que essas coisas estão conectadas, não sei por que eu tive essas sensações, mas eu fui, desde que eu soube que eu fui nomeada, né, ao prêmio, começaram a vir umas certas imagens na minha cabeça. E aí é que eu te digo, eu não sei se é uma manifestação ou se é uma intuição, porque vai ver os dois. Vai ver o fato de eu ter trabalhado tanto em mim mesma, me permite a me ver capaz de subir e receber um prêmio. E vai fazer com que eu me prepare para isso. Entende o que eu quero dizer? Porque eu poderia ter olhado e falado assim, tem um monte de gente que não se arruma para esse evento, então eu posso ir de qualquer jeito. Só que eu falei, não, cara. Mesmo que eu não ganhe hoje, eu vou como uma ganhadora, porque, porra, esse é meu trabalho e a gente tá celebrando o trabalho de todos aqui. E também o meu. Então, só por eu ter sido indicada, isso já é uma grande coisa. Então, por que eu iria de qualquer jeito, entende? E não pra dizer que se você foi desarrumado, ou Rio Web Fest, você, que é o festival, você é uma pessoa pior, ou se você foi arrumada, você é melhor. Tipo assim, dane-se, cada um vai do jeito que quer, mas o que eu tô dizendo é a mentalidade tava ali. O que eu usaria se eu vestisse esse prêmio? É muito bom. Tá bugando aqui. Se eu ganhasse esse prêmio. E eu não pensei muito sobre, entende? A expectativa não tava lá em cima, não tava uma pressão bizarra, não tava uma coisa, claro que eu queria. Mas por que eu digo que esse vídeo é um sinal pra você? Justamente pelo fato de que você pode sim se permitir querer coisas. Você pode querer uma coisa super ambiciosa, super ousada, super... que é o sonho da sua vida. Você pode querer isso. Como isso vai acontecer, talvez você não saiba. A vida dá muitas voltas, então você achar o que vai acontecer, às vezes é uma coisa que você nem imaginou. Eu nem tava esperando, de verdade, eu tava construindo minha produtora, assim, ainda estou, né, tô com minha produtora, mas tava fotografando gente, tava focada em fazer material pra outras pessoas, tava em São Paulo, tinha passado por um grande renascimento, que eu renasço, vivi várias vidas já dentro da minha vida, eu tenho certeza absoluta disso, cara, porque é muito doido. Mas tava focada em outras coisas. Cara, quando eu vi a mensagem de, você foi indicado, eu fiquei, indicado em quê? Quem? Aí eu lembrei que há tempos atrás a gente tinha se inscrito, eu falei, mas eu fui. Isso não era por uma dúvida interna minha, mas é porque minha cabeça estava tão longe do assunto, eu não estava pegada a isso, sabe? Eu não estava pensando, será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Será? Eu estava vivendo a minha vida. Então, quando essa indicação chegou, isso me deu um start de, opa, e a carreira de atriz? Não que eu tivesse deixado de lado, eu continuei fazendo testes e tudo mais, mas é muito curioso como as coisas se encaixam de uma certa forma, que às vezes a gente se diz, baseado nessa projeção alheia, nessa vontade do outro de se sentir melhor em relação ao que você quer ousar ou o que você quer sonhar. Como o outro às vezes não tem coragem, ele vai e joga uma coisa, ele joga uma projeção em você. E aí você se apega a isso se torna a sua verdade. Então eu comecei a ver que eu não preciso deixar que o caos alheio tome a minha vida. Então, quando eu comecei a ver sinais, eu comecei a realmente honrar esses sinais que ficam claros, né? Que a pessoa não tá sendo bacana, ou que aquela situação não tá muito interessante. Eu comecei a tomar ação a partir disso. E às vezes a ação é não fazer nada. Às vezes a ação é ir fazer outra coisa, é se afastar, tudo depende de qual situação, mas ainda assim, eu comecei a não ficar matutando demais e falar assim, opa, senti isso aqui, eu vou honrar. E como as coisas começaram a fluir a partir disso, assim, é impressionante. E eu digo até antes do prêmio, mas como o meu autorrespeito tem mudado a minha vida, entende? E às vezes a gente acha que não vale a pena por esses momentos que a gente sente uma coisa desconfortável, ou por uma coisa, até uma tristeza, uma solidão, uma melancolia, ou ai, que saudade do que eu conheço, ou do que eu... Mas às vezes, assim, é realmente um medo de você viver a vida que você gostaria, mas você não acredita que é possível, entende? E isso é um clichê também que eu acredito que é verdade. Quando a gente não acha que é possível, eu não acho que é tão místico só, sabe? Eu não acho que quando você se fecha os portões energéticos. Cara, não, eu acho que quando você não acha que é possível, você não se prepara. E isso, naturalmente, reduz as suas chances. Porque imagina, se eu quero passar num teste de televisão. Mas aí eu falo, caramba, eu não vou conseguir. E aí,
eu faço mais ou menos. Eu meio que dou aquela sabotada, tipo, eu tô fazendo, mas... E aí na hora os nervos me tomam, as minhas chances são muito menores do que se eu saber do meu potencial, da minha capacidade, eu estudar aquilo como uma obsessora, entendeu? Fazer de tudo que eu posso pra poder estar no meu melhor naquele dia. E saber que também podem acontecer imprevistos, mas que não é sobre o mundo externo. Não é sobre o que está acontecendo fora. É claro que, por exemplo, caramba, ver uma pessoa derrubou café em mim. Isso vai fazer uma diferença, é óbvio. Mas é muito mais sobre o meu mundo interno e como eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Eu aprendi a usar minhas emoções a meu favor em vez de contra. Então eu me tornei uma pessoa muito menos reativa. Uma pessoa que sabe preservar a sua sensibilidade. E não perde muito tempo mais, assim, que também não tá muito interessada no que tá acontecendo psicologicamente com o outro para que ele não possa ser uma pessoa decente ou de caráter. É tipo assim, cara, todo mundo tem problemas e em escalas diferentes, em lugares diferentes, mas assim, ao mesmo tempo, por que eu vou carregar esse caos comigo e fazer com que esse caos sabote coisas tão importantes pra mim? Se eu pensasse, por exemplo, nossa, é muito difícil, tudo é impossível, tudo bem, esse seria o meu pensamento e talvez eu tivesse que trabalhar nisso, ou não, se quisesse, não sei. Mas eu sou uma pessoa esperançosa, sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa otimista. E eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, cara. E eu acredito, eu tenho isso. Então, por que eu, só porque o mundo é feito de uma certa maneira, quantas coisas que a gente não vê que o mundo, a sociedade construiu de uma certa forma, que a gente olha e fala, nossa, que merda, né? Por que é assim? Eu, hein? Então, por que eu vou agregar certas narrativas alheias à minha vida? Isso entra num ponto muito importante também, porque você vai ter que se acostumar a entender que nem todo mundo vai te entender. Nem todo mundo... Às vezes as pessoas vão fazer também de malícia. Tem gente que vai falar de você por malícia, tem gente que vai distorcer verdades por malícia. Tem gente que vai ou pra se proteger, ou pra sair por cima, ou pra controlar a narrativa, ou pra... Deus sabe. E aí o que a gente faz muitas vezes é ficar, isso não é verdade, tentando se provar, tanto pros outros quanto pra gente. Sempre vai ser, na minha opinião, muito chato ter gente falando mal de você. É óbvio. Ou não mal, mas distorcendo a verdade. Pra pessoas como eu, que tem um senso de justiça fortíssimo, eu não... Nossa, às vezes quando acontece até com outra pessoa, eu fico cega de tanto... O que você tá falando? Você sabe que isso... Sabe? Aqueles jogos emocionais, aquelas escondidas de meias verdades e tentando dar a volta nas pessoas, eu acho isso a coisa mais desprezível que tem. E comigo também mexe, é óbvio, porque eu não sou injusta propositalmente, eu não sou maléfica, tipo, vou ferrar com a vida dessa pessoa, ou vou manter essa pessoa por perto porque é conveniente pra mim. Tipo, a minha cabeça vai muito para além disso, sabe? Não é da minha índole mesmo. É óbvio que, se a gente for pensar minuciosamente de uma forma mais filosófica, é claro que todo mundo tem a sua conveniência, tanto na sua vida quanto você na vida das pessoas. Mas isso não significa que as pessoas, a partir disso, sejam só o que elas podem te dar ou te trazer. Entende? E nem você. É uma consciência de que toda troca que eu tenho, ela agrega sim, mas aonde ela se encaixa na minha vida? Isso tudo pra dizer que eu não tenho essa índole de nossa, eu não vou acreditar nos meus sonhos. E eu vou agir querendo, sabe, usar as pessoas que estão próximas, ou o que eu posso tirar de vantagem. Óbvio que o outro extremo também não é legal. Pô, eu não pego nenhuma oportunidade, sabe? Eu tenho todas as oportunidades na minha frente, eu não pego nenhuma, não quero nada de ninguém, porque não, eu sou muito boa, eu sou muito boa. Também não é bom pra você, entende? Porque as pessoas vão honrar as oportunidades que elas têm, e de verdade elas estão certas nesse sentido. É saber que ambientes vão te estimular a ser a sua versão mais verdadeira e que ambientes vão querer reprimir. E os ambientes que vão querer reprimir, vou te falar, são muito mais do que os ambientes que vão querer te abraçar. Nós estamos presos nos nossos mecanismos de defesa. E a gente exagera pra se proteger, é óbvio, mas de tal forma que a gente acaba travando um fluxo natural da vida que não é pra ser tão difícil. Isso não é sobre oportunidade, sobre, passei na prova, passei no tais show, fiz isso, fiz aquilo, consegui um emprego, consegui relacionamento. Não é sobre se provar, entende? Esse fluxo natural das coisas acontecerem de... Eu fui num evento e eu conheci uma pessoa. Caramba, essa pessoa também trabalha na área e tudo mais. E é aí que entra você poder se ajudar.
Você sabe quem são as pessoas do seu meio, você sabe quem são as pessoas que fazem o que você gostaria de fazer, você sabe que pessoa que... Porque as pessoas interessadas nas outras pessoas, no sentido de querer genuinamente saber, são as pessoas que abrem muitas portas. E quando eu comecei a fazer isso também, eu comecei a ver, tipo, cara, eu amo artes, eu amo o mundo das artes, da cultura, da moda. Eu quero me interessar. Por que eu não tô interessado? O que houve aqui? Que eu tô... que eu vou nesse evento só pra uma coisa, sabe, um fim por si mesmo, que eu quero realizar meu sonho de ser, sei lá, uma puta atriz de... Pessoas que se interessam por pessoas são pessoas que agregam, entende? Por que eu me acho menos no direito do que outras pessoas de fazer essas coisas, de falar com pessoas, de conhecer gente? Não é sobre um dia que você quer ficar em casa e acabou, mas assim, você não pode fechar as suas oportunidades e achar que isso vai agregar ao fluxo natural das coisas. Entende? É claro que é uma junção imensa de fatores. Tem todo o seu relacionamento com você, mas isso já é uma coisa que você pode fazer. Então, esse é o seu sinal para você começar a se ajudar. Porque quando você começa a se ajudar, talvez não seja imediatamente, talvez não, com certeza não vai ser da noite pro dia, mas você começa a abrir possibilidades de colher os seus frutos, de todo aquele esforço que você colocou, porque é isso, esse plantio não só é eterno, mas ele é seu. São os seus frutos que você está plantando dia após dia. E sim, às vezes é cansativo. E sim, às vezes vem... Como é o nome? Vem um... parasita e, sabe? Destrói a plantação. Mas, cara, você tá pronta pra plantar de novo. E não se desesperar, porque você sabe que os ossos são os ossos do ofício, entende? Que é nessa busca, nessa pesquisa, nessa quebrada de cara, nessa quebra de expectativa que você vai entendendo o que pode ser mutável sobre você, no sentido de o que você precisa de fato se adaptar. Quais são as suas possibilidades? Quais são suas opções? E você está fazendo tudo ao seu alcance? Isso não é pra você se cobrar mais. Você falar, nossa, então agora eu vou fazer 15 mil coisas por dia porque eu não estava fazendo o suficiente. Cara, não é sobre isso. Em que quesitos você não está ao seu lado, entende? Então, se eu quero uma relação muito saudável, mas eu saio com um cara que é muito foda durante 2 meses, mas depois some, e aí o padrão se torna esse, tipo, some, parece. Vai ver esse cara não é muito foda, vai ver esse cara não é o que você precisa, porque você quer um relacionamento saudável. Então por que cacete você vai plantar naquela terra? Não tem solo bom pra plantio, entende? E aí eu comecei a entender, nossa, eu sei exatamente onde eu quero plantar, o que eu quero plantar, quem eu quero ser, quem eu não quero ser. Isso se tornou um filtro muito natural pra talvez essa famigerada manifestação, assim, e tal, que a gente fala dessa forma tão distante. Mas por que não pode ser seu? Por que não aproximar esses objetivos de você? Eu sei, eu entendo que, poxa, às vezes, caraca, eu queria ganhar na loteria R$1 milhão. Cara, realmente, é assim, é difícil, né, tem toda a sua questão de probabilidade, é um objetivo relativamente ambicioso, tem muitas questões, mas, cara, você já quer fazer. Por que cacete você tá se falando que é difícil? Você já sabe lá no fundo o que você quer fazer. Você sabe. Então é óbvio que tem sonhos meus e objetivos meus que eu olho e falo, gente, esse aí eu não sei não, viu? Mas isso não me impede de fazer. E não me impede também de entender que não são todas as portas que vão abrir de primeira, e se elas não abrirem, não são mesmo de fato pra abrir. Entende? Eu acho sim que existem redirecionamentos, e não, eu não sei explicar, obviamente, porque eu sei lá que cacete é a nossa experiência humana, mas às vezes a gente fica batendo numa porta que fechou com essa sensação de que é tudo que a gente consegue entrar naquele lugar. Mas quando aquela se fecha, às vezes daqui a pouco ali na frente tem uma pessoa numa mansão que te convida a entrar. E aí você fala, caraca, eu tava ali batendo na porta de um sótão que... Jesus! Eu e os ratos. Entende? Então é isso. Esse é o seu sinal para você refletir, fazer uma reflexão honesta, sincera com você mesmo e com compaixão, por favor, não seja babaca com você mesmo, para você se entender nesse lugar de... Não precisa se hiperanalisar ou entender tudo sobre você hoje, porque não vai acontecer. Mas um convite para você ver sinceramente que áreas da sua vida você pode estar dando uma sabotada ou se limitando. Ou que narrativas são essas que você se fala? Que pessoas são essas que você se cerca? Tudo isso e mais, hoje,
no Globo Repórter. Ai, adorei acabar assim. Enfim, muito obrigada por assistir mais uma vez um episódio e escutar também. E eu tô muito feliz, muito obrigada ao Rio Web Fest por ter me premiado, assim, por ter, né, reconhecido o meu trabalho, todos os jurados. E obrigada também por fazer um evento tão importante para a cultura nacional, para a arte. E eu tô muito preenchida. Eu acho que, assim, foi uma prova concreta que eu tava precisando, sabe? Porque é muito bom ter fé, é muito legal sonhar, é muito legal, né? Ah, eu consigo motivar e tal. Mas, nossa, não é o tempo todo que a gente vai estar motivado. Então, receber uma confirmação externa, entre aspas, assim, de vai, pode vir e tal, sabe? Você tá traçando o seu caminho, cara, é muito bom também. E tava na hora pra mim, viu? Tava na hora, porque eu tava investindo muito e continuo investindo todos os dias, né? É isso, o prêmio agora tá na estante, o meu trabalho tá sendo reconhecido, mas agora esses são os próximos passos. E isso também é legal. É legal se apaixonar pelo processo também. Sei lá, clichêzão. Enfim, eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.